Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 6 de março de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Muito obrigado. Presente o número regimental de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Carlos Gianazzi, professor Carlos Gianazzi, para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento do deputado Gil Diniz e uma indicação do deputado Bruno Ganem. Está lida a resenha do expediente. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos, portanto, para o pequeno expediente. Deputados inscritos: delegado Olim, deputada Márcia Lula Lia, Itamar Borges, Castelo Branco, Tenente Nascimento, Rodrigo Moraes, Douglas Garcia, professora Bebel Lula, Ed Thomas, Major Meca, Carlos César, Alex de Madureira, Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Na tribuna, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Nesta semana, a Assembleia Legislativa, a base do governo e alguns dos seus aliados, principalmente do ponto de vista ideológico, votou a famosa farsa nefasta e perversa e cruel da reforma da Previdência. Nós votamos contra, obstruímos, enfim, fizemos todo um esforço para que a reforma não fosse aprovada, e ela era representada por dois projetos, uma PEC e um PLC. Ambos foram aprovados. E eu falo muito que é uma reforma cruel com os servidores e servidoras, ela é perversa, porque ela retira, de fato, direitos previdenciários e confisca salários. Essa reforma tem muitas perversidades. E por mais que nós tínhamos falado sobre isso, denunciado e conversado com vários deputados, apresentando, inclusive, números das principais causas da suposta crise fiscal do Estado de São Paulo, apresentada pelo governo, que nunca era muito clara, falava de uma crise fiscal, orçamentária. Nós apresentávamos dados o tempo todo falando da dívida ativa, da dívida pública, da política de desoneração, da dívida passiva, que é o que o Estado deve para a São Paulo Previdência. Lá na época do IPESP ainda nós debatemos isso, tentamos instalar uma CPI, que foi obstruída pela base do governo em 2007. Mas o fato é que agora, infelizmente, a perversa reforma foi aprovada num clima de muita tensão, né, com a tropa de choque dentro da Assembleia Legislativa, reprimindo os servidores dentro e fora da Assembleia Legislativa, isso a pedido do presidente da Alesp, Cauê Macris, e também de um processo extremamente autoritário do ponto de vista regimental, do ponto de vista, por exemplo, de algo que não se utiliza mais aqui na Assembleia Legislativa, que é o relator especial, a relatoria especial, que, embora conste no regimento, mas esse regimento é da época da ditadura militar ainda. Essa figura do relator especial tinha que ser banida, ela não poderia mais ser utilizada, como não está sendo utilizada essa figura. Mas, para a reforma da Previdência, ela foi utilizada, né, porque é um mecanismo autoritário de tramitação de projeto aqui. Então, não houve debate nenhum nas comissões, praticamente, dos dois projetos, em todas elas com relatoria especial. Depois nós tivemos até um fechamento da Assembleia no ano passado, me lembro que ninguém entrava, ninguém saía daqui, ela estava sitiada, e agora, dessa vez, a reforma foi aprovada de uma forma deplorável, né? Mas eu queria trazer aqui, deputado Coronel Telhado, alguns aspectos da perversidade da reforma da Previdência. E quero fazer isso durante as minhas intervenções. Não vou terminar numa única intervenção, mas hoje eu queria levantar duas perversidades da reforma da Previdência que os deputados e deputadas votaram, né? Uma delas é a redução da pensão por morte, que é muito grave, né? Há uma redução de
para 60%. Né? Se um policial morre, um agente do sistema prisional, se um professor falece, a sua esposa só vai receber 60% da pensão de morte. Se ela tiver filhos, reduz para 50% e vai ter 10% por filho, no limite de até 100%. Então, a pensão de morte foi reduzida no estado de São Paulo. Os servidores, né, vão ter aí um baque, um prejuízo enorme, e principalmente numa área sensível, quando há o falecimento de um membro da família que sustenta a família vai ficar na mão, ela vai ter uma redução drástica dos vencimentos, dos proventos, quando ela mais vai precisar, né, ela vai ser abandonada praticamente pelo Estado. Haverá uma redução quase que pela metade da pensão de morte. Então, e os deputados da base do governo votaram isso, e estão felizes, votamos, conseguimos aprovar a reforma da Previdência, muitos deles fazendo propaganda nas suas redes sociais como uma coisa boa. Não consigo entender, deputado Telhada, como que um deputado acha que é bom reduzir a pensão de morte de professoras e professores, de servidores, dos escreventes, dos servidores do sistema prisional, da Polícia Civil e de tantos outros setores importantes do funcionalismo público e da saúde. E, por fim, mais um último aspecto que eu queria levantar hoje, porque são muitos, é a questão da redução do provento de aposentadoria ou de pensão, porque agora, no novo cálculo da reforma, os proventos serão puxados para baixo, porque é uma mudança na base de cálculo para a construção do salário, ou do provento do aposentado. Agora, pela nova lei, será também levado em conta os salários iniciais, que são os mais baixos, e eles puxam a média salarial da base de cálculo para baixo. Então, os servidores vão trabalhar mais, contribuir mais, porque tem o confisco salarial, e depois que eles se aposentarem, eles recebem menos. Então, duas perversidades: redução da jornada da pensão por morte e diminuição do salário do aposentado e do pensionista. São duas das muitas perversidades da reforma da Previdência. Essa que foi a reforma do Dória, votada aqui pelos deputados do governo e os seus aliados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. O próximo deputado, Reinaldo Augusto. Solicito ao senhor deputado Gianazzi que assuma a presidência dos trabalhos. Assume a partir deste momento o comando dos trabalhos desta sessão ordinária, o deputado Carlos Gianazzi. Palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor deputado. Senhores e senhoras aqui presentes, funcionários, assessores, aos que estão na galeria. Quero saudar também a todos que nos assistem pela rede Alesp, saudar a nossa assessoria policial militar, na figura do cabo Salvador e do cabo Dalo. Agradecer mais uma vez o trabalho dos senhores. Quero aqui iniciar minha fala de hoje, dia 6 de março, saudando o município de Itaporanga, que aniversaria nessa data. Um abraço, então, a todos os amigos e amigas da querida cidade de Itaporanga, que está aí na tela agora, nesse momento, para os senhores acompanharem. Também hoje, para a parte histórica militar nossa, dia 6 de março, é o dia que houve a última ofensiva em 1945, a última ofensiva do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, batizada de Despertar da Primavera. Foi um dos últimos grandes combates que realmente a Alemanha proporcionou e acabaram perdendo e batendo em retirada, culminando com a derrota total em maio de 1945. Pois bem, quero falar aqui da violência no Brasil. Nós temos aqui mais uma comunicação da morte de um agente penitenciário. Eu falo aqui em segurança, eu falo dos PMs, da Polícia Civil, técnico-científica, pessoal da administração penitenciária, das guardas municipais, das Forças Armadas, enfim, todos, da Fundação Casa, todos aqueles que trabalham diretamente na segurança. A Polícia Civil está investigando a morte do agente penitenciário Jorge Luiz Torres da Silva, lá no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de execução quando chegava num determinado estabelecimento às 3h30 da tarde de ontem, às 15h30. Os indivíduos que atiraram nele fugiram sem levar nada. Então, é bem claro aqui que ele foi vítima de um atentado, né?
o agente penitenciário Jorge Luiz Torres da Silva completaria 51 anos agora, no próximo dia 20. Infelizmente, não vai comemorar o seu aniversário, e também a Globo não vai falar isso, o Jornal da Tarde não vai falar isso, porque eles não se preocupam, a Folha da Tarde, Folha de São Paulo, nossa, Folha da Tarde, essa é velha ainda, acho que os novos nem sabem o que é isso, né? Perdão, a Folha de São Paulo não vai comentar, porque não se interessa pela morte de policiais, né? Eles só gostam de falar bem de criminosos. Falando na famigerada Folha de São Paulo, nós temos uma matéria hoje aqui, no painel, que diz o seguinte: PM de São Paulo matou mais do que deixou feridos em 2019. Isso significa que a polícia está atirando bem, né? E tem que matar, não é para deixar ferido. Se o cara é bandido, atirou na polícia, ele que tem que tomar tiro para morrer mesmo, não para ficar ferido. Então, parabéns à Polícia Militar, que está cumprindo a sua obrigação, que é cuidar da população. Eles dizem aqui, eu acho interessante, o número de pessoas mortas por PMs. Vejam bem, não são trabalhadores que foram mortos pela polícia, não são inocentes, são pessoas que estavam praticando o crime. Tá? São pessoas que estavam praticando o crime, e essas pessoas deram aso para que acontecesse isso aqui. A polícia não sai atrás de ninguém para matar. A polícia, ela reage à altura. Ela atira em quem atira nela, ela atira quem é criminoso, quem vai estar armado de fuzil, etc. e tal. É assim que acontece. Essa mesma matéria não diz quantos policiais morreram. Por quê? O interessante é falar bem de bandido. Eu não sei o interesse desse famigerado jornal e de famigeradas TVs, redes de televisão, que só endeusam criminosos. Sinceramente, eu não sei o que acontece, porque depois vem falar em segurança no nosso país. Mas só falam bem de criminosos, como é que nós vamos poder falar que esse jornal é um jornal sério? E aqui no final eles ainda querem citar palavras do ex-ouvidor, que para mim não era um ouvidor, falava muito, Benedito Mariano. Ele, além dele não ser mais ouvidor, é ex. Não tem que ficar dando palpite. Esse cara nunca sentou a bunda numa viatura, nunca trocou tiro com um ladrão. Acho que nunca viu um ladrão de frente, Dalo. Acho que quando ele viu o Salvador, um ladrão, era dando entrevista na televisão. Quem que é esse cara para falar da polícia? Eu sou o seguinte, eu não falo de professor, como o Gianazzi fala, porque ele conhece o assunto. Então não vem falar de polícia quem não conhece, porque não sabe o que é trombar com um ladrão na frente, armado, com um fuzil, e trocar tiro com o maldito. Não sabe o que é isso. Então, o jornal Folha da Tarde perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada. E só uma satisfação a todo o nosso público: nesse mês de fevereiro nós fizemos algumas indicações. A primeira indicação foi a 685, que indicamos ao governador a convocação dos aprovados remanescentes ao cargo de papiloscopista policial do concurso público de 2016. A Polícia Técnico-Científica está com um déficit muito grande. Tem um curso de 2016, Gianazzi, e eles não chamam essas pessoas que chamaram. Só para completar também, meu tempo está encerrado, tem a indicação 684 também ao governador, pedindo para se aproveitar os remanescentes dos concursos nível médio, 2017, da Polícia Civil, para a Unidade de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública. Ou seja, nós temos vaga, trabalho nós temos, mas o governo não convoca. Outra indicação ao senhor governador do estado para convocar os aprovados ao cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária do sexo masculino do concurso público 154 de 2014. Gente, já vai para 6 anos que esse pessoal está aguardando o chamado. E a última aqui, indicação 628, que eu também hoje, inclusive, mandei um recado para o senhor governador nesse sentido, indicando mais uma vez, eu já fiz mais de 10 indicações disso, para que se faça o concurso de oficial músico da Polícia Militar. Nós temos 11 vagas de tenente, atualmente nós temos só 3 oficiais na Polícia Militar, um major e 2 capitães. Temos 11 vagas para serem preenchidas, mas o concurso não é aberto. E o Corpo Musical da Polícia é a unidade mais antiga da Polícia Militar e está em vésperas de ser fechada, ser extinta por inércia do governo. Então, eu faço um apelo aqui ao senhor governador, solicito, senhor presidente, que minhas últimas palavras sejam encaminhadas ao senhor governador, num apelo para que sejam atendidas essas indicações. E aproveito, só para fechar, deputado Gianazzi, lembrando que março já passou a data base para o reajuste do funcionalismo, já passou famigerada Previdência, já quebrou as pernas dos funcionários públicos. Portanto, faça um gesto de boa ação e encaminhe agora, nos mande, por favor, o reajuste mais do que urgente e necessário para os funcionários públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.
Aqui, essa presidência encaminhará os pedidos do deputado Coronel Telhada para o governador João Dória. Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, volta a assumir a presidência dos trabalhos para mais uma intervenção neste pequeno expediente. Deputado Carlos Gianazzi. Vamos continuar na nossa lista. Deputado Conte Lopes, deputado Coronel Nishikawa, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Adalberto Freitas, deputado Emílio Lula de Souza, deputada Leci Brandão, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Gil Diniz, deputado Bete Lula Saão. Vamos para a lista suplementar. O primeiro deputado inscrito é o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, gostaria de fazer mais um apelo aqui, um pedido e, na verdade, uma exigência ao secretário estadual de Educação para que retire do site de formação para os diretores ingressantes da rede estadual um quadro pejorativo que criminaliza, que queima a imagem, destrói a imagem do agente de organização escolar. Eu já falei sobre isso aqui, já fiz um apelo pela tribuna, pedi para que cópias fossem endereçadas ao secretário de Educação, ao governador Dória, porque isso é um ataque gratuito, um ataque sem precedentes aos agentes de organização escolar, que, como eu disse anteriormente, já sofrem com os péssimos salários, né, com a péssima condição de trabalho, com a péssima condição funcional, com assédio moral, com desvio de função, são afetados também pela violência nas escolas e no entorno das escolas. Só que esse vídeo pejorativo, ele continua sendo um dos conteúdos do curso para os diretores que ingressaram no último concurso. Há uma revolta generalizada e com todo o apoio. Então, nós exigimos que o secretário de Educação retire esse quadro, né, essa parte do vídeo desse curso. Me parece que esse curso é oferecido, é montado por uma empresa privada, me parece, uma dessas fundações, Fundação Vanzolini, né? Isso tem que ser apurado, porque é um absurdo criminalizar os agentes de organização escolar, os responsáveis pelo funcionamento das escolas estaduais, que recebem um salário de R$ 1.000 no máximo, né? Um vale-coxinha de R$ 8. Então, senhor presidente, nós aqui exigimos, eu até quero que as cópias do meu pronunciamento sejam novamente encaminhadas ao secretário de Educação. E faço também um pedido na Assembleia Legislativa, aos deputados e deputadas, para que nós possamos aprovar o PLC número 2 de 2013. Eu apresentei em 2013, o projeto já passou em todas as comissões, foi aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa, tem pareceres favoráveis, já está pronto para ser votado, inclusive com um pedido de urgência. É um projeto de lei complementar que garante o que está na lei federal e também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a aposentadoria especial para os gestores escolares, os diretores de escolas e os supervisores, os concursados, os efetivos, porque eles não, estranhamente, o Estado de São Paulo não garante, não cumpre a lei, na verdade. Não é nenhum favor que a Assembleia Legislativa estará fazendo, é uma decisão de forçar o governo estadual, que viola a legislação do Estado de São Paulo em várias áreas, de cumprir a lei. Porque, como eu disse, nós estamos amparados pela Constituição Federal, por uma lei aprovada no Congresso Nacional e também por uma decisão, pela confirmação dessa legislação, desse direito, já pelo Supremo Tribunal Federal, como nós conquistamos aqui em São Paulo, na capital, que os diretores têm esse direito, graças à luta do Sinesp, que foi uma das entidades que mais batalhou por esse direito. E aqui em São Paulo não há esse direito, não há esse reconhecimento, por conta, me parece, que de um parecer totalmente equivocado e errado da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, que sempre dá pareceres contra os servidores, sempre, em qualquer parecer, o servidor também é prejudicado. O deputado Telhada sabe disso, é um absurdo o que acontece.
ali na PGE, não sei se é uma orientação política, o que acontece com a PGE, mas ela é contra, parece que ela tem ódio também dos servidores. Não sei se é a orientação política do governo tucano, porque há anos que isso vem acontecendo. Acho que é coisa do PSDB mesmo, acho que a PGE encarnou essa ideologia de ódio contra os nossos servidores, porque os pareceres normalmente são contra os servidores. Mas está errado esse parecer, nós temos amparo na lei federal, nós temos amparo do Supremo Tribunal Federal, é por isso que nós queremos aprovar em regime de extrema urgência o PLC número 2 de 2013. Nós já aprovamos aqui, a Assembleia, aqui, a Legislativa já deu demonstração que estava do lado dos professores readaptados, votando outro projeto que eu encaminhei, que era o PLC número 1, que tem o mesmo teor, que garante a aposentadoria especial para os professores readaptados. Hoje a lei foi sancionada, foi vetada. E para os gestores é a mesma coisa. Eu apresentei o projeto em seguida, é o PLC 1 para os professores readaptados, aprovado e sancionado, já virou lei, já é um direito. E agora o 2, que é a mesma reivindicação, aposentadoria especial para os gestores, diretores e supervisores. Está pronto para ser votado, não é inconstitucional ter amparo da lei. Basta a Assembleia Legislativa votar o projeto, que é uma reivindicação de todos os diretores e supervisores do Estado de São Paulo. Tem o apoio da UDEMO, tem o apoio da APASE e de todas as entidades, eu tenho certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Muito obrigado, senhor deputado. É regimental. Antes de encerrar a sessão, eu quero fazer ciência a todos os amigos aqui. Eu falarei desse assunto na segunda-feira, porque eu não tenho maiores dados. Ontem também foi morto um policial civil numa ocorrência lá na Zona Leste, o policial civil Francisco Egídio Ferreira de Andrade. Ele estava numa campana contra os traficantes, quando foi morto por um criminoso na Zona Leste. É o nosso amigo policial civil, Francisco Egídio Ferreira de Andrade, que o meu amigo Alcides, que é policial civil também, acabou de me lembrar disso, mas na semana que vem eu falarei com mais detalhes sobre essa ocorrência. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos por essa semana. Tenham um ótimo final de semana a todos que nos assistem, a todos presentes aqui. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária transmitida ao vivo pela Rede Alesp, na TV, na internet, no YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Lembrando a você, mais uma vez, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.